Prosseguindo com nossa série de videoaulas, hoje a gente vai destacar um pouco sobre um problema, uma doença que está cada vez mais frequente em nossa região. Não era muito comum, não tínhamos a presença desse fungo, mas agora é um problema que os agricultores estão sentindo de fato na pele as consequências desse problema. É a questão da podridão floral, ou queda prematura dos frutos, ou estrelinha, como alguns chamam, né? Então, a podridão floral ela é causada por um fungo o coletródono. Esse fungo ele se aproveita, ou melhor, esse fungo ele se aloja nas flores das plantas, ele infecta as flores da planta quando as condições são favoráveis, principalmente de umidade. Não só umidade e temperatura, mas a umidade é um dos fatores preponderantes para que esse fungo se instale. Existem exemplos de perdas de safra que pode chegar até mais de 80% quando as condições durante a florada ela é extremamente favorável para a proliferação do fungo. O fungo em si, que causa o problema da podridão floral, é um fungo que tem características específicas e que a 48 horas após a infecção da planta já começa a aparecer os primeiros sintomas. E o fungo ele se estabelece em condições de umidade prolongada sobre a flor e folha da planta. Então, numa condição de umidade das folhas e flores acima de 12 horas, as condições elas já começam a ser extremamente favorável ao estabelecimento do fungo, logicamente, numa região que tem a presença do fungo. Comumente, esse fungo ele gerava mais preocupações e trazia problemas, sobretudo nas regiões maiores produtoras do país, em São Paulo. Mas, nos últimos anos, bastante presente em nossa região, a gente consegue identificar muito a questão da podridão floral em nossa região. E o que é que acontece? Sobretudo neste ano, que as chuvas se prolongaram mais do que o comumente, o que é que aconteceu? Muitos produtores tiveram, ou a maioria dos produtores da região tiveram problemas com podridão floral, e certamente esse reflexo a gente vai ter na próxima safra, né? Então, daqui a aproximadamente 10 meses a gente vai ver o resultado desses problemas. Aqueles produtores que não fizeram proteção de flor, que não seguiram algumas dicas que a gente vai estar dando aqui, algumas orientações, praticamente tiveram pegamento de flores zero. Então, o reflexo com certeza vai vir na próxima safra, e aí já ligou o sinal de alerta e com certeza os agricultores já estão mais atentos e na próxima safra vão se preocupar, vão dar uma atenção maior a esse problema. Por quê? Uma flor infectada ele vai gerar ali no estigma, estilete, uma condição, quando o fungo se estabelece, meio ferrugem, né, no estilete, no estigma, que vai ficar bastante visível. E aí esse frutinho, quando está sendo se formado, ele vai amarecer prematuramente e vai senescer, vai cair. E o que é que vai restar? É o que a gente chama que muitos comumente chamam da estrelinha, né? Que é o resultado depois que há a abscisão desse fruto, porque fica o que fica na planta, e por incrível que pareça, permanece por meses essa estrelinha, é esse formato que a gente percebe aqui, ó. Essa planta aqui tem algumas situações que ela não está bem definida, mas a estrelinha são esses pontos aqui que fica realmente parecendo uma estrela e passou a ser chamado de estrelinha, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 5 pontos. Aqui já houve a abscisão, houve a perca desses frutos e pelo período agora não teremos florada nesse momento. Então a gente está em um pomar de limão aqui, um pomar jovem, mas a próxima safra aqui está extremamente comprometida.
se a gente for observar aqui o pegamento de flores, basicamente, eu não sei se chega a 5 ou 2%. A perda da safra aqui, ela foi bastante acentuada. E assim, o ciclo da doença, depois que há a infecção das flores, que vai levar à queda prematura, a queda prematura desses frutos acontece porque ao ser infectado essa planta, essa flor, o que é que acontece? Que inicia o processo de liberação de hormônios mais intensos pela planta, a questão do etileno e o ácido indoacético, que acelera o processo de senescência e queda dessas flores. A questão da umidade, como a gente já falou da chuva, é considerado o principal agente de transporte, ou seja, o principal meio de disseminação é através da chuva, da água. A partir do momento que se tem uma flor infectada com o processo de chuva e esse escoamento, essas gotas em si, ao transporte dos esporos desse fungo para outras partes que não estavam infectadas da planta. E existe também a possibilidade, que é mais incomum, né, de insetos e o vento e até a questão pelo homem, né, tá movimentando na área, encostar em uma planta que tinha problema e tá executando em outra. Então, o que é que acontece? Um exemplo. No período de florescimento, principalmente quando há umidade, se possível, evitar colheitas naquele momento, porque isso vai ser uma forma de gerar estresse na planta, ao estar agitando, estar movimentando as gaias em si, no período de florescimento, e também ainda tem esse agravante, esse problema do risco de haver a transferência de esporos do fungo para outras partes que não estão infectadas. Para manejar essa praga, é muito importante a gente conhecer a fase de desenvolvimento da flor, assim como as melhores condições de desenvolvimento deste fungo. O que é que acontece? O ciclo de desenvolvimento da flor são divididos em sete fases, de R1 a R7. Logicamente, eu vou deixar aqui para vocês a imagem dessas fases de desenvolvimento da flor, que no momento no pomar aqui a gente não tem essa oportunidade de visualizar. Tem algumas flores esporádicas, mas já abertas em algumas fases que a gente não vai conseguir identificar todas essas fases aqui. Então vou deixar as imagens para vocês estarem observando. Mas o que é que acontece? Se pensando no manejo desse problema, desse fungo, o que é que acontece? Hoje estabelecido no mercado, o principal manejo é a utilização de fungicidas, mas não uma utilização aleatória. Existem algumas regras e alguns critérios que o agricultor deve levar em consideração. E uma das principais questões para a gente trabalhar, para a gente manejar esse problema na propriedade, nos pomares, o que é que acontece? As principais ação a gente tem que ter informações técnicas, a gente tem que conhecer além de conhecer o fungo, conhecer o desenvolvimento da planta e da flor em si. Então, as flores, a gente vai deixar disponível para vocês essas imagens. As flores, ela tem seus estágios de desenvolvimento de R1 a R7, então 7 fases. E o que é que acontece? A fase mais crítica é ali a R4 e a R5, é a fase mais crítica. Mas todas essas fases é possível ser infectado por esse fungo. O agricultor tem que estar atento a essas questões para poder manejar. Durante muitos anos, esse fungo ele foi manejado levando em consideração uma tabela cronológica. O que eu quero dizer com isso? No início da florada era estabelecido um cronograma de pulverização. E através desse cronograma, o agricultor, independente das condições estarem favoráveis ou não ao desenvolvimento do fungo, havia a pulverização. E aí
isso acontecia durante todo o ciclo. Porém, com a evolução dos estudos e conhecendo cada vez mais a doença, o que é que acontece? Esse controle ele passou a ser realizado quando as condições são extremamente favoráveis ao desenvolvimento do fungo, algumas que a gente já mencionou, né? Se a gente tem uma condição de molhamento prolongado, ou seja, acima de 12 horas, já começa a apresentar algumas características de condições de risco. E se houver prolongamento de 24, 48 horas, aí as condições são extremamente favoráveis. O agricultor tem que estar atento a essa questão. E como é que se consegue estabelecer isso? Sair do cronológico para as aplicações nas condições favoráveis de desenvolvimento da doença. Monitoramento é aquilo que a gente vem falando sempre. A gente já deixou um material especificando a importância de se monitorar o pomar, assim como qualquer outra cultura, para auxiliar na tomada de decisão. Então, o agricultor, no período de florada, tem que monitorar seu pomar constantemente, com a frequência muito maior do que se fosse um outro problema. Por quê? A florada principal de um pomar, ele vai ter uma florada principal, vamos considerar assim, que a gente vai ter uma florada principal no ano. E essa florada, ela tem que ser aproveitada da melhor forma possível. Então, nesse período, o agricultor tem que intensificar o monitoramento do pomar, tomando, né, lógico, munido de informações, e a partir daí irá auxiliar na tomada de decisão. Então, isso é muito importante, é primordial. E uma das questões que o agricultor deve levar em consideração, sobretudo aquele que tem irrigação, facilita durante esse processo, é tentar antecipar a florada àquele período mais chuvoso. Quando a gente conhece as condições climatológicas da região a qual está inserido o pomar, e a gente conhece o período de floração e o período de maior incidência das condições favoráveis à doença, há possibilidade de indução dessa florada. Com isso, o agricultor vai antecipar para que essa flor ela se estabeleça e a safra se estabeleça, esse pegamento de flor, antes do período crítico. Sobretudo, outra questão importante é o pomar bem nutrido. Mais uma vez, enfatizo, como a gente já destacou, pomar bem nutrido tem uma maior condição de resistência à doença ou de se recuperar a partir da doença. Então, com a junção de irrigação, adubação e até a utilização de pulverizações com reguladores de crescimento que pode estar estimulando ou retardando, né, produtos que estejam regulando, antecipando ou retardando esse processo de florescimento, o agricultor vai, né, aproveitar, digamos assim, essa janela para o maior rendimento do seu pegamento de flor. Outra questão importante no manejo do fungo na propriedade é em relação ao que o agricultor vai estar utilizando no controle desse problema na propriedade. Hoje, eficiente mesmo, o controle químico é o que é mais eficiente, está estabelecido no mercado. Ainda existe estudos com alternativas com controles alternativos, naturais, e também controles biológicos, mas são questões que ainda estão incipientes, as informações ainda estão novas, são novas pesquisas. E o que é que acontece? Uma das principais questões é aquilo que destacamos, é a planta bem nutrida, a planta bem manejada, já é a primeira barreira que o fungo vai estar encontrando. Como a gente já destacou anteriormente em um outro vídeo, que toda planta ela tem capacidade de resistir ao ataque, seja ele de pragas ou doença. Então,
naturalmente, se a gente deixa essa planta bem nutrida, a gente auxilia, né? A gente contribui para essa resistência natural. Outra questão importante, controle químico que está estabelecido, são dois princípios que são mais eficientes, os triazóis e estrubirulinas. Então, esses dois princípios são os fungicidas mais utilizados e com maior eficiência no controle do fungo. E o que é que acontece? Esses produtos, eles fazem parte do manejo integrado de citricultura. Então são produtos que são autorizados, que são regulados pelos órgãos e que não há problema na condição de exportação de suco ou fruta in natura, que são produtos liberados para se estar utilizando. Outra questão muito importante é: as condições são favoráveis, houve um monitoramento, chegou uma tomada de decisão de pulverização, independente do tamanho do pomar, a recomendação é que esse pomar seja pulverizado todo em no máximo 3 ou 4 dias. Numa condição extrema, 7 dias, mas o ideal é que o pomar todo seja pulverizado entre 3 e 4 dias. Por quê? O que é que acontece? Se você tem uma condição extremamente favorável, um exemplo, teve 48 horas de umidade, de chuva ali, as folhas ficaram molhadas esse tempo todo. Logo após essa estiagem, você faz esse processo de pulverização. Mas houve digamos assim, menos de 12 horas após a aplicação, é um outro exemplo, pode ter havido a incidência de chuva. Então é recomendado também, após essa chuva, fazer essa reaplicação, porque é aquilo que eu falei, aplicar no momento de condições favoráveis à doença, que é mais eficiente do que pulverizações cronológicas. A gente destaca isso pela seguinte questão: se as condições não forem favoráveis ao estabelecimento do fungo, não há nem a necessidade de ter pulverizações. Só o monitoramento, os cuidados ali, que vai levar essa tomada de decisão. Então, se as condições não for favoráveis, não pulveriza, que não vai ter problema. Pode até aparecer uma situação ou outra de fungo, mas vai ser muito pouco, vai ser isolado e não vai comprometer o pegamento de flores. Num pomar, numa propriedade que existe pomares, que existe plantas com várias idades, talhões com idades diferentes, o ideal é iniciar as pulverizações dos talhões mais infectados, e o produtor só sabe isso com monitoramento, os pomares mais infectados e também os pomares mais velhos. Faz essa relação, porque a maior intensidade da doença a gente começa a controlar, porque se a gente fizer o inverso, possivelmente quando chegar naquele último talhão, que estava mais infestado, não terá mais solução, ou o controle será mínimo. Então são alguns cuidados que o agricultor tem que estar atento. Outra questão é: a pulverização, ela tem um foco na proteção das flores, sobretudo a maior parte das flores em si, elas se concentram na parte externa da planta. Então não há necessidade de pressões extremas no momento da pulverização, como um exemplo no controle de mosca negra, de fumagina, que é necessário que essa cauda penetre em toda a parte da planta, o máximo possível, ter essa cobertura de cauda. Na questão da proteção de flores, a proteção tem que chegar especificamente à flor. Então, como ela se concentra na parte externa, o que é que acontece? Pode se reduzir o volume de cauda. Então, um volume de cauda aí em torno de 20 a 50 ml por metro cúbico de planta já é mais do que o suficiente para poder proteger essas flores. Então, comumente a gente ainda vê na nossa região pulverizações com a finalidade de controlar a podridão floral, com os mesmos volumes, as mesmas condições que é aplicado para outros problemas na cultura. Então, com isso, o agricultor
está desperdiçando tempo e dinheiro. Isso é inevitável. Então, se trabalhar dessa forma, monitorando e com todo esse cuidado no momento da pulverização, o que é que acontece? Um volume de 700 a 1000 litros de calda é mais do que suficiente para 1 hectare de proteção, que comumente se adota, né, o padrão de 2000 litros por hectare. Então você pode reduzir isso a 1/3 ou a meio do volume de calda por ar. Isso depende do tamanho das suas plantas, do porte que você vai estar utilizando. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque quando a gente não toma esses cuidados, a atividade ela pode se tornar muito onerosa e não justificar se realizar. Mas quando a gente toma alguns cuidados, leva em consideração algumas informações técnicas, consulta um profissional da área, a gente restringe esses riscos, diminui essas condições de perca. Então, isso é algo muito importante que o agricultor deve estar atento sempre. Então é isso aí.